dia para você que acompanha a Rádio Jovem Pan de União da Vitória. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Eu sou a Janaína e no Notícias da Pan de hoje, entrevista com o secretário municipal de saúde, Fernando Félix. Bem-vindo, secretário, ao nosso estúdio. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, ouvintes e internautas que acompanham a Jovem Pan. A partir de segunda-feira, dia 10, terá início a terceira etapa da vacinação aqui em União da Vitória. E essa etapa começa com a vacinação de pessoas com menos de 60 anos com comorbidades. Como será a prioridade da vacinação? Por idade, tipo de comorbidade ou de outra forma? Então, nós temos um plano estadual de saúde, o qual a gente segue à risca aqui como plano municipal de saúde, para fazer a imunização em relação ao Covid-19. E essa fase agora, a qual a gente está avançando, ela vai ser preconizada da seguinte forma. Na segunda e terça-feira da semana que vem, nos dias 10 e 11 consecutivamente, estaremos aplicando a vacina nas pessoas com síndrome de Down, maiores de 18 anos, independente da idade, pessoas com doença renal crônica em hemodiálise ou diálise maiores de 18 anos também, independente da idade, gestantes e puérperas, que são as pessoas que recém deram à luz, com comorbidade elencada no formulário que eu vou falar posteriormente, maiores de 18 anos, e pessoa com deficiência permanente de 55 a 59 anos. Uma orientação para comprovação de pessoa com deficiência permanente. Então, essas pessoas que serão preconizadas agora no plano de vacinação, para comprovar essa deficiência, elas têm que levar laudo médico que indique a deficiência, ou cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência, documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência, ou um documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência. Essas pessoas com deficiência, elas não estão elencadas nas comorbidades, por isso que eu falo que elas têm que ter um documento de comprovação, qualquer esse que eu comentei agora, né? Isso dá para encontrar lá no plano de imunização do município, né? No site da Prefeitura de União da Vitória. E a partir de quarta-feira, dia 12, nós estaremos vacinando as pessoas com comorbidades elencadas no formulário, de 55 a 59 anos e os demais acima mencionados que eu já coloquei aqui. Este formulário que eu falei agora, ele encontra-se dentro do site do município de União da Vitória, da prefeitura. Lá você tem um linkzinho, tem uma aba que você clica onde tem plano municipal de imunização ou planos de imunização. Abre esse link e lá vai ter um anexo 1, formulário para indicação de vacinação contra a Covid-19. Todas as pessoas que têm uma comorbidade, elas deverão levar esse formulário, que está em PDF lá, até o médico. O médico deverá preencher com o nome do paciente, CPF, data de nascimento, idade, telefone. Daí tem lá o código de ética que a gente deixou bem explícito nesse formulário. E abaixo todas as comorbidades as quais podem ser elencadas para a vacinação. A comorbidade tem que estar dentro dessas que nós colocamos nesse formulário. E logo após tem a data e assinatura e o local para assinatura e carimbo do médico. Então o médico é responsável pelo preenchimento desse formulário para que a pessoa possa receber a vacina. Lembrando, né, que quem tem comorbidade na semana que vem será só os de 55 a 59 anos. Esse formulário ele também pode ser encontrado lá na Secretaria Municipal de Saúde ou nos postos de saúde. Para quem não tem acesso à internet, quem não consegue ter acesso a esse formulário, ele estará lá. Mas nós estaremos disponibilizando também para os médicos, para os hospitais, as associações, para todo mundo ter acesso, porque esse será o documento exigido, somente com esse documento que será aplicada a vacina no paciente que comprovar daí com a assinatura do médico que ele tem comorbidade. Lembrar a todos os munícipes de União da Vitória que nós temos também os pacientes que estão estratificados nos postos de saúde.
Então, esses que já são atendidos pelas equipes dos postos de saúde, eles serão chamados lá para serem vacinados. Esses daí não precisam do formulário, porque eles já estão dentro do Sistema Único de Saúde aqui do município e nós vamos evoluir em prontuário a vacinação. Nós sabemos exatamente qual que tem a comorbidade e chamaremos de acordo com o agendamento. O formulário também, quando entregue na unidade básica de saúde, o pessoal da unidade básica fará um cadastro do paciente, inclusive se não tiver nunca passado pelo SUS, ele estará sendo cadastrado com cartão e tudo mais, e a partir desse momento será feito um agendamento para chamar ele para tomar a vacina no devido dia agendado, dia e hora agendado. Uhum. E é necessário fazer algum cadastro ou alguma atualização no SUS? Sempre a gente preconiza essa situação do cadastro e a atualização, né? Então, pessoas que já estão cadastradas, que façam a atualização, se de repente tiver uma mudança de endereço ou de telefone, ou alguém que seja responsável pelo contato. E para quem não tem, já faça esse cadastro, porque a gente está preconizando isso desde o início da vacinação contra a Covid-19. Que façam esse cadastro e deixem já pronto no posto de saúde que preconiza na sua residência, né, perto da sua residência, para que no momento da vacinação não tenha mais esse entrave na hora de a gente aplicar a dose no paciente. Né? Uhum. E tem uma estimativa de quantas doses de vacina teremos para esse início da terceira fase? Para esse início da terceira fase, nós estamos aguardando chegar até amanhã pela Sexta Regional de Saúde, 1.760 doses de vacinas contra o Covid-19. Bacana. E notamos que houve um aumento nos casos de Covid-19 aqui em nossas cidades. O que se deve a esse aumento, na sua opinião? Infelizmente, nós tivemos um aumento brutal nessa situação aí de pessoas infectadas e a gente chega à conclusão que é a situação das restrições sanitárias que não estão sendo seguidas pela população. Então isso é uma questão de infecção, um passando para o outro, né? Como houveram decretos estaduais, municipais que liberaram toda e qualquer atividade, mas que, lógico, estão elencados nesses decretos as restrições, todo mundo acabou relaxando, saindo, se aglomerando, e isso leva a uma infecção e fazendo com que os casos aumentem cada vez mais. O que aconteceu agora? Nós chegamos a um ponto de ter mais de 530 pessoas infectadas em um dia, somando os dois municípios, né, União da Vitória e Porto União. Isso é muito arriscado, porque automaticamente, tendo um aumento de infectados, nós vamos ter um aumento de óbitos. Isso é natural, é matemático. Então, eu solicito, até inclusive faço um apelo para a população, não só de União da Vitória como de Porto União, que tomem os devidos cuidados, sigam essas restrições sanitárias, que é o uso de máscara, higienização constante das mãos, utilizar o álcool em gel, utilizar até o mesmo sabão mesmo para lavar as mãos, deixar de se aglomerar e respeitar também o distanciamento social. Isso é muito importante. Essa circulação das pessoas é que faz com que esse nível de infectados aumente cada vez mais. O pessoal precisa ter mais responsabilidade, né? Lembrando que estamos também com a vacinação contra a gripe, né, em andamento. Até o dia 10 de maio estão sendo vacinados as crianças de 6 meses a 5 anos, as gestantes, as puérperas e trabalhadores da saúde. Como está essa campanha? Vem tendo adesão esperada ou não? A adesão tem acontecido. Ela estava bem lenta no começo, mas daí nós fizemos uma mobilização que foi, inclusive, marcada por esse dia D que nós colocamos aí para vacinação da influenza, no dia 1º de maio. E houve uma procura grande nesse dia aí, a gente conseguiu alavancar essa vacinação aí da influenza contra a gripe, né? Então, mas é muito importante lembrar também que continue procurando. A gente preconiza até o dia 10 esse primeiro grupo, o qual você comentou agora, mas vai dar continuidade à vacinação tanto para esses da primeira etapa, como os que entrarão na segunda etapa a partir do dia 11, que são os idosos e professores. Então, procurem o posto de saúde que você está cadastrado ou que vai se cadastrar perto de sua residência e peça essa vacinação se você faz parte dessas pessoas que estão sendo contempladas agora
houve uma alavancagem grande de pacientes que foram vacinados no dia D, mas a gente espera ainda vacinar mais, pois essa vacinação é tão importante quanto a Covid-19, porque ela nos protege desse vírus que também circula, que é da gripe, e é um vírus que, quando contraído, ele faz com que a imunidade do corpo baixe, né? E propiciando também a infecção pelo Covid-19, já que o Covid-19 procura pessoas com imunidade mais baixa, inclusive. Uhum. Uma observação, né? Que precisa ter um intervalo de pelo menos 15 dias entre a vacina da gripe e a do coronavírus, né? Muito bem colocado. Isso é importantíssimo lembrar também sobre essa situação desse intervalo, né? Então a gente está respeitando bastante essa questão aí. Por isso até que o plano de imunização da influenza veio ao inverso do Covid, né? Então, como a gente não está vacinando crianças pelo Covid, veio a vacinação de crianças, gestantes e puérperas. Mas agora foi liberado gestante e puérpera para fazer a vacinação contra o Covid, né? Então, mas a gente vai respeitar, porque a gente tem esse cadastro e vai confrontar as datas de vacinação para ver se não bate nesse intervalo dos 14 a 15 dias, né? Uhum. E o secretário gostaria de acrescentar mais alguma informação no final da nossa entrevista? É muito importante falar sobre a questão da restrição sanitária, né? Então, isso aí eu friso novamente para todos aí, que a gente tem que manter essas restrições, fazer com que o vírus do Covid-19 não se espalhe mais ainda do que já está espalhado aqui, não só na cidade de União da Vitória, mas como no estado, no Brasil e no mundo inteiro, né? Então é importantíssimo a gente frisar essa questão aí, que nós temos que tomar cuidado, não aglomerar, não fazer festas. Esse é um momento que é crucial para a humanidade, que a gente deve tomar esses cuidados e para a gente poder pelo menos ter mais dias das mães para poder usufruir, né? Porque essa questão agora que está vindo no domingo, do Dia das Mães, de encontro de familiares, também gera aglomeração. As pessoas não respeitam as restrições dentro das casas, é lógico, né? Estão com os familiares, mas é importante frisar que se de repente você for fazer uma viagem e tudo mais, não faça agora. Deixe para fazer no outro ano, nós teremos muitas mais datas para comemorar. E como a gente está agora, não só aqui em União da Vitória e Porto União, mas sim no estado inteiro, no Brasil inteiro, com esse pico de pessoas infectadas, se acontecer essa aglomeração, se acontecer tudo isso que possa levar a uma situação pior ainda, depois de 10 a 15 dias que passar essa fase aí, essa data do Dia das Mães, que as pessoas vão se aglomerar, vai piorar mais ainda. Então, vale lembrar para toda a população que tomem cuidado e respeitem todas as restrições. E secretário, lembrando que mesmo vacinado, né, a gente pode pegar e pode transmitir ainda, né, o coronavírus, né? Exatamente. Então a vacinação, o ponto principal da vacinação é que a pessoa não vá até um hospital, não eleve a gravidade dos sintomas, não seja necessário uma internação numa UTI, uma intubação. Esse que é o ponto principal da vacinação, mas a questão da transmissibilidade continua igual. Não adianta aquela pessoa que vem e nos contata lá pedindo, me vacine porque eu tenho o meu avô em casa que é acamado. Não adianta nada, porque essa pessoa ainda pode ter a possibilidade de pegar o vírus e transmitir para o seu avô dentro de casa. Então, a pessoa que deve ser vacinada mesmo é o idoso que está lá na casa. É a pessoa que está com comorbidade, que tem uma possibilidade maior ainda de contrair o vírus e fazer com que tenha sintomas graves e seja levado até um hospital ou até uma UTI, ou, Deus nos livre, mas evoluir a óbito, né? Então, Fernando, agradecemos a sua visita, a sua entrevista e informações. Os microfones da Jovem Pan sempre estarão à disposição. Muito obrigada. Obrigado eu, Janaína. É um prazer sempre estar aqui. Quando tiver um convite e tudo mais, eu estarei presente. Obrigada. O Notícias da Pan fica por aqui. Até logo.